Irmãos, as pessoas acreditem ou não em Jesus, não importa a religião delas. Desde que ele pisou nessa terra, começou a valer o calendário. 1, 2, 3. Ou seja, existe um divisor de águas desde quando ele pisou nessa terra. E esse é o nosso Jesus. Quando a gente vê o pessoal, todas as músicas, as crianças comentando sobre a Páscoa, existe algum tempo no período das nossas vidas que a gente esquece dessa importância. É ou não é? É, a gente se esquece. Como o próprio Lucas e as crianças falaram, é errado comer chocolate? Não, claro que não, a gente come chocolate o ano inteiro. Hoje não seria diferente, não é errado. Errado é eu esquecer o que ele fez, que aliás o que ele fez foi muito grande, muito poderoso. E até hoje nós vemos os reflexos disso, amém? Abra sua Bíblia comigo em Êxodo 12, de 3 em diante. Nós rapidamente vamos ler Êxodo, que foi onde começou, onde tudo começou a Páscoa. Para que você tenha o privilégio de relembrar mesmo esse memorial tão importante, que é um memorial perpétuo. Que diz assim: digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família e para a sua casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Tudo foi coordenado. Tudo tinha um porquê. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, juntamente com as ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. Vocês vão comer também cabeça, pernas, vísceras. Não deixem sobrar nada pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Essa é a melhor parte. Ao comerem, estejam prontos para sair. Onde eu estou aqui? Aqui. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajados nas mãos. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto os homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante, passarei por cima, passarei para frente. Vou poupar. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes comemorarão, que é o que nós estamos fazendo. Todos vocês comemorarão como a festa do Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Olha, a saída dos judeus do cativeiro do Egito, nós vemos que é uma aliança que Deus tinha feito com o povo. Era a fundação de uma nova nação. Tudo isso aconteceu porque Faraó desobedeceu Moisés, negando a libertação do povo de Deus, a nação foi condenada por 10 pragas. Quais são as pragas? Águas transformadas em sangue, infestação das rãs, piolhos, moscas, pestes no gado, úlcera, chuva de granizo, gafanhotos, 3 dias de escuridão e morte dos primogênitos. Antes da execução da 10ª praga, a morte dos primogênitos, Moisés instruiu as famílias para que fizessem aquilo que nós acabamos de ler. Hoje nós não precisamos mais. A Bíblia diz, até nós vimos na música das crianças, eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Quem disse isso foi o próprio João Batista.
Mas nós não precisamos colocar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, porque o nosso Jesus já derramou o seu sangue, que é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal, na Bíblia, em seu e em meu favor. Isso já aconteceu. Então, quando você começar a ter medo das coisas, pense, aquele sangue na cruz é mais importante do que o sangue nos umbrais. Então, aquilo vai passar a minha casa. Toda maldição vai pular a minha casa, porque eu faço parte dessa aliança. Tudo que foi feito naquele tempo vale até hoje. É irrevogável. Ninguém muda o que aconteceu. Ninguém tem esse poder, ninguém tem essa autoridade. Podem falar e fazer o que quiser. Gente, todos os apóstolos, os ossos estavam lá. Tudo deteriorando. Todos. Todos os reis, todos. Mas se nós procurarmos lá na tumba, não existe nada de Jesus lá. Hoje é um dia mais importante da história da humanidade. Ele venceu tudo e até a morte. Nem a morte pôde vencer Jesus. Esse dia é um dia que nós devemos celebrar mesmo. É um dia que nós devemos parar todas as coisas mesmo. Hoje, antes do culto começar, uma irmã com problema me procurou por uma situação difícil que ela está passando e ela falou, mas no culto de Páscoa eu não posso faltar. É algo místico? Não, é algo que ela tem por precioso. É uma data muito importante para ela e para nós, para a humanidade. Se não existisse uma data como hoje, nós não teríamos como ser libertos do diabo. Se não tivéssemos toda aquela caminhada, por nome de quem nós seríamos sarados? Esses dias nós estamos preparando o retiro de mulheres que acontecerá em novembro. Vamos chamar tal nome. Nenhum nome pode, gente. Todos os nomes estão com as agendas lotadas. Até que a minha irmã disse, eu acho que se você chamar o nome que está acima de todo nome, que é Jesus, já está de bom tamanho. Se ele estiver presente, a cura vai acontecer. Se ele se fizer presente, haverá restauração. Se ele estiver presente, as músicas têm poder. Se ele estiver presente, a Bíblia não é apenas um livro, mas é a palavra dele. Por isso hoje, essa história não deve jamais sair dos nossos corações. E quando a gente acordou hoje, puxa vida, foi num dia como hoje, que o meu Jesus ressuscitou. Oh, meu Deus, foi num domingo, foi num dia como hoje, que ele foi levantado. A Bíblia diz que foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para tirar os pecados. Hoje eu sou limpo, liberto, alvo mais que a neve, porque alguém foi levantado. E esse é o nosso Jesus. E foi assim que Faraó, temendo sofrer mais retaliações, decidiu libertar todo o povo de Israel. Esse fato deu início ao êxodo dos hebreus rumo à terra de Canaã. Agora nós vamos ver o que foi a crucificação para os romanos, para os discípulos, para os apóstolos e para o próprio Jesus. Você parou para pensar? O que os romanos estavam pensando na hora da crucificação? O que os discípulos estavam pensando? Onde eles estavam? O que Jesus pensou sobre isso? Então eu quero que você preste atenção. O que significou a crucificação para os romanos? Olha só, a prática de crucificar naquele tempo era designada aos condenados a crimes graves. Não era qualquer um. Você sabe que a pessoa era pendurada na cruz na frente de todo mundo. Seus pés eram martelados, ou era com corda, ou ele é martelado com prego, na frente de todos, para que todo mundo visse quem era aquele condenado. Era a forma mais vergonhosa e dolorida de execução que se conhecia na antiguidade. Eles eram incapazes, as pessoas que estavam sendo colocadas na cruz, eles eram incapazes de reter toda a excreção de fezes e urina em público. Quem aqui tem coragem de fazer isso em público? É outra vergonha. A dor era tanta que não segurava nada. Eu vou te falar o passo a passo do que o nosso Jesus passou, para você não se esquecer que foi por você. E quando você pensar abandonar tudo, você pensa, ele não me abandonou.
E aí, embora a morte de cruz fosse horrenda, a horrenda física, social e psicologicamente contra rebeliões do seu império, nós podemos afirmar que, para os soldados e demais romanos envolvidos, a morte de Cristo não teve qualquer significado espiritual. A atitude cruel dos soldados ao torturá-lo e sua irreverência em relação às suas vestes, porque para o judeu e para nós também, você ficar nu diante de uma multidão era uma vergonha tremenda, e fizeram com Jesus. Ele ficou seminu na cruz. Demonstraram incredulidade em relação a qualquer plano de salvação, que eles, sem o saber, estavam fazendo parte do maior plano da história da humanidade, mas de uma forma ativa. Eles fizeram parte. Estava nos planos. Olha o que fala em Mateus 27, 7. As palavras de Jesus, elas vêm nos garantir e nos mostrar que eles não sabiam o que estavam fazendo, porque ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Com essa afirmação, não compreendiam a quem estavam crucificando, e muito menos qual seria o significado dessa morte para toda a humanidade. Essa morte mudou a história de todo mundo. E a crucificação para os judeus? Como é que é, gente? Para os judeus, era da seguinte maneira. Os judeus no tempo de Cristo, claro, hoje é diferente, viam como um castigo divino. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Era isso que eles estavam pensando. Quando alguém era castigado daquele jeito, era um castigo divino. Fazendo-se maldito por todo aquele que for pendurado no madeiro. Não deixem o corpo no madeiro durante a noite, enterrem-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo de maldição de Deus. Foi considerado maldito por todos nós. Ser declarado maldito exprime total afastamento de Deus sobre a vida de alguém. Jesus foi considerado maldito. Para os judeus, ao pé da cruz, Jesus era um transgressor da lei de Deus e fora amaldiçoado e abandonado pelo próprio Deus. Era o que os judeus estavam pensando naquele momento. Até agora, ninguém estava a favor de Jesus. E para os discípulos, o que representou a cruz? Aqueles que andaram com ele por 3 anos. Olha só, a cruz representou o fim para eles. Ficaram todos desesperançados, saíram, Judas se enforcou, os apóstolos abandonaram o Senhor e muitos ficaram desalentados. Antes da sua morte, o sentimento geral era que Jesus era o Messias, que iria libertar todo o povo judeu do Império Romano. Mas depois disso, eles ficaram perplexos. Gente, não aconteceu nada. Eles saíram, abandonaram tudo. O evento envolveu todos em trevas espiritual. O evento envolveu-os em treva espiritual, medo, dúvida e incertezas. Eu quero que você abra em Lucas 24, de 37 em diante. Eu quero que você preste atenção o que aconteceu com os discípulos. Porque eles conheceram Jesus, de andar com ele. Os romanos não. Os judeus, muitos foram até libertos de demônios, muitos foram curados, mas também a multidão, na hora de escolher, não escolheram ele, escolheram Barrabás. Mas e os discípulos? Quando tudo aconteceu? Olha o que aconteceu com eles. Lucas 24, de 37 em diante, diz assim: eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Aqui Jesus já tinha sido ressuscitado. Olha só. E ele lhes disse, o próprio Jesus: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas em seus corações? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam o espírito, não tem carne, nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito, mostrou-lhe as mãos e os pés. Precisou ver para poder acreditar. Olha só, Jesus. Até os seus amigos foram embora. Os romanos não.
já queriam prender Jesus. Os judeus não. Escolheram Barrabás, mas e os discípulos? E para Jesus, o que representou a crucificação? O Calvário serviu de base para o altar, onde o Filho de Deus foi oferecido em sacrifício por toda a humanidade. O Calvário serviu de altar para o sacrifício, para salvar a todos nós. A cruz foi o mais elevado altar já levantado nessa terra. E em João 12:32 diz: e quando eu for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. É essa cruz que nos atrai. É esse amor que nos atrai. Suas palavras ilustram a importância e a atração que a sua morte causaria e causou em toda a humanidade. Nunca se ouviu na história algo como o que aconteceu com Jesus. Um homem que se deu por pessoas pecadoras, como você e eu, que morreu na cruz, pagou todos os pecados por mim e por você, e ainda nos amou até o final. Até o fim ele nos amou. Não existe nenhum Deus capaz disso. E se você está nos assistindo, nenhum dos que se dizem aí importantes, vamos dizer assim, de algumas outras seitas e religiões, nenhum deles ressuscitou no terceiro dia. Apenas Cristo Jesus foi capaz de fazer isso. Agora eu quero olhar com você uma coisa que eu achei interessante a gente analisar junto. As 7 frases que Jesus fala na cruz antes de entregar o seu espírito. As suas 7 frases. As 3 primeiras frases foram ditas nas 3 primeiras horas. Deixa eu ver onde eu estou aqui. As 3 primeiras frases foram ditas nas 3 primeiras horas. Nas 3 segundas horas, olha que interessante, é que ele começa a falar dele. Eu não tinha parado para pensar. Ainda na cruz, em mim e no seu lugar, ele ainda assim pensa nas pessoas. Qual foi a primeira frase que ele disse? Está em Lucas 23:34. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Estava falando de todos, dos romanos, dos judeus, de todos, os discípulos. Eles não sabem o que eles fazem. Naquele momento, gente, eu acho fantástica essa história. Olha aqui para mim. Jesus ensinou o perdão enquanto ele esteve na terra. E no seu pior momento, ele viveu aquilo que ele ensinou, que era o perdão. Fala, gente, Jesus ele está ensinando o tempo todo, até vivendo aquela dor, aquela morte horrível, horrenda em nosso favor. Ainda assim, declara e diz para o Pai, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Esta oração de perdão, gente, mostra que Jesus realmente vive o que falou, o que fez. E esse perdão, precisamos dele, vivenciamos ele. A gente começa a ver a história da cruz. Eu já comecei a pedir um monte de perdão aqui no meu lugar. Vendo as crianças cantarem, vendo as músicas. Oh, Deus do céu, às vezes a gente faz tanta coisa que não precisa fazer. E aí a gente vê a cruz vazia. A gente vê como a gente tem mordomia. Senhor, em nome de Jesus cura. Senhor, em nome de Jesus liberta. Senhor, em nome de Jesus. A gente não merecia nada. Ainda assim, ele escolheu nos dar, através do nome que está acima de todo nome, principado, potestade, nesse nome, ele assinou uma procuração e nos deu a procuração. Vai lá em meu nome. Pode pedir em meu nome que eu vou fazer. Certa vez eu trabalhei numa empresa que eu assinei uma procuração em nome da empresa, que se eu fosse na rádio, eu falava em nome da empresa, se eu fosse em algum lugar, eu estava em nome da empresa, se eu fosse responder algo judicial, era em nome da empresa. Naquele momento eu falei assim, Jesus também me deu uma procuração. Onde eu estiver, no nome de Jesus. E eu posso clamar a cura, onde eu estiver, no nome de Jesus. Mas isso porque existiu a cruz. Se não tivesse existido esse dia, nós estamos aqui. Se não tivesse existido o dia da ressurreição, nós não teríamos esse privilégio. Segunda frase. Em verdade te digo, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Gente,
Nós estamos vendo aqui Jesus, hoje mesmo estará comigo aqui no paraíso. Depois que ele disse a primeira frase, um dos soldados, eles penduram no tabuleta, bem alto, Rei dos Judeus, que até um dos meninos fizeram assim. O povo dizia, os outros salvou, salve a si mesmo, se és tu o Cristo, o escolhido de Deus. Outros dos malfeitores, não és tu o Cristo? Salva-te a si mesmo. E a nós também. Gente, a multidão, todos rindo dele. Todos. Romanos fazendo o que não precisava. Judeus. Os discípulos saíram, todo mundo abandonou. Olha só. Isaías 53, 7 diz assim, aquele que foi como ovelha, que é muda perante os teus tosquiadores, ele foi como uma ovelha muda em silêncio. Não falou nada. Se cumprindo tudo o que fora dito antes. Outro malfeitor, que é um criminoso, solta uma frase em sua defesa. Olha, gente, um criminoso entra em defesa de Jesus. Um criminoso. E diz assim, nem mesmo temes a Deus, estando em igual sentença. Esse homem, naquele momento, ele reconhece o seu próprio pecado, chamando Jesus de Deus, declara a inocência de Cristo, está no versículo 41, e demonstra uma fé notável, que muitos ali embaixo não tiveram. Ou seja, presta atenção, na hora da morte ele encontra a vida. Nós estamos falando do criminoso que estava na cruz. Por isso Jesus declara, hoje ainda, em verdade eu vos digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E é neste cenário de agonia e tragédia que nós vemos entre a morte que este homem alcança a vida. Terceira frase, mulher, eis aí o teu filho. E ele diz para João, João, eis aí esta é tua mãe. Isso está em João 19, 26 e 27. Até agora Jesus só viu coisas para os outros, para o próximo. E aí essa frase, desde aquela hora, o discípulo, ele recebeu Maria em sua casa. Depois você continua lendo na sua casa. Ou seja, as 3 primeiras horas de agonia de Cristo, ele ainda assim pensa no próximo. Gente, como ele fala assim, ama o teu próximo como a ti mesmo, ele amou na cruz. Ele já podia falar, Pai, cadê o Senhor? Afasta de mim esse cálice. Onde o Senhor está? Ele não fez isso. Ele não fez isso. Ele começou a pensar no outro ainda, como ele sempre fazia e como ele sempre nos ensinou. Agora vamos passar para as outras 3 horas, porque ele ficou 6 horas na cruz. E todo o trajeto de agonia foram 18 horas, sem beber água. E aí, na quarta frase, ele diz assim, Deus meu, por que me desamparaste? Agora sim, ele começa a falar dele. Nós vemos a agonia de Jesus, porque a Bíblia diz que nele não há treva alguma, não há sombra de variação. Então, naquele momento, os nossos pecados, o pecado de toda a humanidade, estava sendo imputado em Jesus. Deus se afasta. Você vê que foi uma das maiores dores. Aí que ele se vira, Deus meu, por que me desamparaste? Aí ele começa a clamar a ajuda de Deus. Naquele momento, os trovões e a escuridão tomam conta dos céus em pleno meio-dia. Gente, até a natureza sabe o que está acontecendo. Muitas vezes até a natureza obedece a Deus mais do que os homens. Você vê, o grande peixe engoliu Jonas, devolveu quando Deus mandou. Os corvos levaram comida para Elias, quando Deus pediu, levava carne 2 vezes por dia. Ou seja, a natureza muitas vezes obedece mais. Quando Jesus falou, acalma-te, lembra das ondas? Agora o homem não. E aqui, neste dia, ao meio-dia, os trovões e toda a escuridão tomou conta dos céus. Ao meio-dia, a natureza se revolta em protesto e o céu simplesmente escureceu em uma gigantesca cortina, como se houvesse sido baixada. Este período de trevas de Cristo se transforma também em um momento de silêncio e escuridão. Como será que foi aquele dia, gente? Como será que deve ter sido? Somente no fim da vida ele foi capaz de proferir uma frase.
a si próprio. O seu brado angustioso ao Pai, ocorrido na hora 9ª, ou seja, às 15 horas, essa declaração ultrapassou as fronteiras de Jerusalém para ecoar até os confins da terra. Se ele disse, Pai, onde o Senhor está? Por que me desamparaste? Ele começa a falar dele. Ele começa a clamar, porque naquele momento algo estava acontecendo no sobrenatural. Os nossos pecados estavam sendo imputados nele, para que houvesse o perdão quando você pedisse. Antes que você nascesse, ele já estava pagando pelos seus pecados. Por isso que hoje a gente pode ir proclamar, como a gente foi ontem em Cananéia, em Judéia, Jerusalém, Samaria e até os confins, como a gente tem ido, como essa igreja vai, porque um dia houve a cruz. E hoje nós vamos no nome dele. E quando alguém aceita Jesus, gente, é impressionante. O sobrenatural acontece. Se 10 vezes nós fomos numa conferência e 10 vezes aceitarem Jesus, as 10 vezes todo mundo vai chorar. Chora o Márcio, chora a Patrícia, chora a Vitória, todo mundo. Parece ser algo natural, não é? Mas não é. Naquele momento eu estou recebendo a cruz, aceitando isso na nossa vida. Estou falando, essa cruz foi por mim. Eu quero essa cruz. Então existe um mover sobrenatural. E todo mundo que assiste não consegue conter as lágrimas. É impressionante. Primeiro que quando a gente vai cumprir o ID, a gente está cumprindo o que a palavra diz. A gente, quando está indo, gente, é uma alegria. Presta atenção, a gente está dentro do ônibus, cansado, a gente brinca o tempo todo, a gente ri o tempo todo. Eu brinquei muito com o Felipe, com o pessoal, e a gente cansado, e a gente brincando. Acabou o dinheiro, já não sabe nem o que comer mais. Não tem mais jeito para dormir, e estamos felizes. Estamos cumprindo o ID. E o Senhor vai compensando, e nós vamos criando memórias, nós vamos criando expectativas, experiências com o Senhor. Amanhã eu vou contar para os meus netos, quando eu era mais nova. Nem tanto nova. A gente andava de ônibus com a PIB Norte. Fomos em vários estados. E vou falar para eles todas as vezes que alguém aceitou Jesus. Todas as vezes foi bonito. E essa história de ir até os confins, ela é real. Ela é real. A gente vai numa satisfação. E a gente passa o cartão, às vezes, fica endividado. Eu não sei que jeito que o Senhor manda pagar, a gente paga. E a gente começa a entender, é a cruz, gente, não tem outra história. É a cruz, não tem o que falar, não tem o que fazer, não tem como explicar. É a cruz que nos motiva, que nos faz ir. E quero te dizer, você que nunca foi, o dia que você for, você vai falar, descobri o meu propósito da vida, quero ir de novo. E é muito bom. A gente começa a conhecer o que a Bíblia diz. Vai até Samaria, Jerusalém, Judéia, até os confins. E a gente começa a viver o que a palavra diz, amém? Continuando. A morte de Cristo veio a ser a maior verdade, a maior importância da humanidade pecadora, uma vez que ele sofreu em nosso lugar, está em 1 Pedro. Carregando em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Aquele que não conhecia pecado foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado em seu lugar, em meu lugar, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Tudo contrário, gente. Ele não merecia a cruz, mas ele foi para a cruz. A gente merecia. O nosso destino, a gente sabe, o nosso destino era inferno. Mas isso aqui mudou a nossa história, mudou o nosso trajeto. Por isso, quando você amanhã, na segunda-feira, pensar em beber, pensa, gente, ontem foi o dia que nós relembramos. Cristo na cruz, ele pagou um preço alto. Será que eu não consigo pagar um preço de tentar ser uma pessoa melhor? Porque se eu pedir para ele, ele é o maior interessado em te ajudar. Será que eu não consigo deixar de falar palavrão? As palavras torpes me levarão para o inferno, a palavra diz, né? Será que eu não consigo deixar de trair a minha mulher? Será que eu não consigo? Consegue, porque essa cruz aqui, até nisso vai te ajudar. Se alguém está te ensinando um evangelho diferente, que você não tem a cruz para carregar, para você levar, para você de declarar, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, estão te ensinando um evangelho mentiroso.
Porque o verdadeiro evangelho é renúncia. O verdadeiro evangelho é querer fazer o certo, não porque eu sou bonzinho, certinho, mas porque nós amamos aquele que nos amou primeiro. Muitas vezes eu não consigo entender, pessoa que vem domingo após domingo, ele continua namorando errado, ele continua roubando, ele continua mentindo, tem alguma coisa de errado. Mas eu entendo você. Cada um tem o seu tempo. Mas não deixa completar o tempo, porque vai chegar um momento, não é, gente? Que a gente vai tudo para Nova Jerusalém. Não deixa para amanhã, amanhã pertence ao Senhor, nós não sabemos o nosso amanhã. Vive o hoje, busca Jesus hoje, se arrependa hoje. Amém? Cutuca a pessoa do teu lado aí e fala, essa conversa é com você. Você sabe que ele foi o nosso substituto. Pecado e maldição por nós, suportando sobre si a ira de Deus contra os pecados do mundo. Naquele momento, a iniquidade de todos nós foi posta sobre ele. Olha o que diz em João 19, 28. Ele mesmo, sendo o eterno Filho de Deus, foi capaz de dizer que tinha sido desamparado. Ele mesmo. Outra frase que ele disse, quinta frase, já estou terminando. Tenho sede. Gente, nós sabemos que o nosso Jesus falou tanto sobre água, que ele é a água da vida. Que ele, se nós clamarmos a ele, fará em nós uma fonte de água que salte para a vida eterna. Lembra da mulher samaritana? Falou tanta coisa sobre água. O dia que ele precisou de água, olha só, ele estivera ficado sem beber água por longas 18 horas. Só de cruz foram 6 horas. No madeiro ele ficara as 3 primeiras horas exposto ao sol, forte e quente. Ele solicitou algum alívio para que essa pesada adição aos seus muitos intoleráveis sofrimentos, mas naquele momento, foi um grito da parte daquele que garantia que o que crê em mim jamais terá sede. Ou seja, aquele Jesus que falou de água o tempo todo, e disse para nós, aquele que crê em mim jamais terá sede. Ou seja, ele estava disposto a saciar a nossa sede. E a única vez que nós vemos na palavra de Deus que ele pede água, negaram água para ele. Negaram água para ele. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Essa água viva, ele verdadeiramente concede. Todavia, para obtê-la por nós, presta atenção, ele mesmo teve que experimentar uma terra árida, exausta e sem água. Isso está em Salmos. Para ele se tornar tudo que ele falou para nós, ele mesmo passou sede. Os soldados vendo Jesus, esse negócio tem hora que dá errado. Aqui. Os soldados vendo Jesus tomar e ingerir na cruz, embebedem de vinagre uma esponja com uma vara e elevam a bebida à boca de Cristo, que agora aceita ao contrário de antes, quando lhe oferecem vinagre com fel, que é uma bebida, olha só, ofereceram a ele a primeira vez vinagre com fel. Esse vinagre com fel teria por finalidade suavizar a sua dor. Sexta frase, está consumado. E quando eu for levado da terra, atrairei a todas as pessoas a mim. Está consumado quer dizer, está completo, está concluído, está feito, acabou. Ninguém vai mudar o que eu fiz. Está consumado. Em outra tradução, tetelestai. Ou seja, Satanás fracassou todas as vezes que ele tentou atrapalhar os planos de Jesus. E aqui foi uma delas. A vitória de Cristo assegurou a salvação de todo aquele que nele crê, a todos nós. Neste momento, Jesus estava declarando a todo mundo que o que acontecia naquela hora não era um acidente, não era um acaso, mas sim a maior obra de Deus prevista lá atrás. Gente, o que aconteceu
não foi obra do acaso, não foi um incidente, não foi um descuido, mas estava tudo cronometrado e aconteceu dentro do cronograma de Deus. Tinha que acontecer. E ele declara, está consumado. Ou seja, ninguém muda o que aconteceu. Em Romanos 5,8 diz assim, ele poder gritar vitoriosamente, está consumado, foi a prova mais severa do seu infinito amor pela humanidade. Está consumado, está feito. Eu vim fazer o que me foi proposto antes da fundação do mundo. Nada pegou Jesus de surpresa. Nada pegou Deus de surpresa. Ah lá, foi comer a maçã, temos que mudar o plano, vamos pro plano B. De jeito nenhum. A Bíblia diz que no princípio era o verbo era com Deus e o verbo era Deus. Estava tudo certo já. Esta sexta declaração é a mais importante de todas, pois todas as profecias messiânicas estavam se cumprindo naquele momento. Todas as profecias messiânicas estavam acontecendo naquele momento. Está consumado. Havendo Jesus dito que a salvação da humanidade estava consumada, olha o que aconteceu. O véu do santuário rasgou-se do alto a baixo. Ou seja, um caminho vivo estava acontecendo para que eu e você pudéssemos ter intimidade com o Pai, pudéssemos voltar a ter comunicação com o Pai, pudéssemos ter um relacionamento com Deus. Então a palavra está consumado sem volta, sem retorno. Nosso caminho direto com o Pai já estava proposto, estava garantido. Depois de tudo isso. Última frase. Antes de eu ler a última frase, eu quero te falar o que alguns autores falaram sobre essa frase. Spurgeon disse que um oceano de significado contido em uma única gota de linguagem, uma mera gota. Ou seja, essa palavra, tetelestai, é como se fosse um oceano de mensagens, mas uma gota, ou seja, está consumado, já resolvia todo o mar. Olha o que diz também Charles Simeon. Todas as palavras de Jesus merecem a nossa maior atenção, mas esta palavra, tetelestai, está consumado, ofusca todas as outras. Olha o que disse A.W. Pink. Uma eternidade será necessária para que se manifeste todo o conteúdo desta palavra, dessa expressão, está consumado. Última frase. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aqui as crianças declararam isso. Ele não foi forçado, não foi por acaso, não tinha outra opção, não foi desse jeito. Ele se entregou porque ele quis. Ele expirou esta frase que na realidade é uma citação que saiu do Salmo 31, 5. De fato, foi extraordinário Cristo ter feito esta oração ao morrer. Cada frase foi uma oração ao Pai. Cada frase. Mas esta frase também fala muito a respeito do que ele veio fazer e falar, Pai, meu espírito eu entrego ao Senhor. O que ele está querendo dizer? Tudo que eu vim fazer deu certo. Está consumado. Olha, o meu plano de resgate da humanidade, eu entrego agora. Fiz tudo o que tinha que ser feito. Recebe o meu espírito. Ou seja, esta última frase é uma reafirmação. Eu dou a minha vida para reassumir a eternidade. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Olha, gente. Ele estava no comando de tudo. Nada saiu do controle de Deus. Olha só, tenho autoridade para entregá-la, mas também tenho autoridade para revê-la. Estamos falando do Todo-Poderoso. Pronto, está feito. Jesus morreu na cruz por nós. Jesus se entregou em nosso lugar, morreu a nossa morte para que vivêssemos a sua vida. Agora eu só preciso declarar e ter coragem de na segunda-feira parar de mimimi. E se levantar, eu não consigo deixar de pecar. Consegue sim.
A Bíblia diz que foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para tirar os pecados. Antes disso, era olho por olho e dente por dente. Não tinha-se domínio sobre o pecado. Hoje tem. Levante-se no nome de Jesus. Declare, como a palavra diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Sou uma nova criatura. A partir de hoje, não ficarei bêbado mais. A partir de hoje, casar, sabe por quê? Quero andar segundo a lei de Cristo. A partir de hoje, não minto mais. A partir de hoje, não engano mais meu pai e minha mãe. A partir de hoje, não engano mais a minha mulher. Porque a cruz tem poder de te mudar. E a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor, ninguém verá a Deus. Se estão pregando um evangelho fácil, é mentira, gente. É mentira. Você acha que uma morte desse tipo não ia custar nada para nós? Sim, nós temos a nossa cruz. Queria muito para uma balada, mas não vou. Porque aceitei Jesus, olha aí o domínio. Queria muito voltar a fumar uma droga, mas não vou, porque Cristo me fortalece. Vai lá, faz o tratamento que deve fazer. Busque ajuda profissional e busque ao Senhor. Tudo que eu estou falando para você, eu conheço pessoas que deixaram essa vida, porque conheceram e reconheceram o valor da cruz. E para encerrar, eu quero ler. Oh, meu Deus. Lucas 24:41 diz assim: eu lhes disse, está escrito que Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que o seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Aqui, gente, olha só o que está acontecendo. Aconteceria. Cristo haveria de sofrer. Mas olha o que está acontecendo em Atos 2:36. Agora eu quero que você abra comigo. Atos 2:36, eu já estou encerrando. Nós vamos ver o que aconteceu aqui. Antes, aqueles que estavam com medo, agora estão com autoridade. Sabe o que acontece nesse intervalo? A Páscoa. Cristo ressuscitou. E olha o discurso deles aqui, ó. Atos 2:36 diz assim: portanto que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, é Pedro que está falando. Olha lá, tinha fugido, né? Volta. Ele voltou. Os discípulos voltaram. E agora não estavam mais perdidos ou com medo, mas com autoridade. Olha o que aconteceu. Portanto, que todo Israel fique certo disso, que este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Irmãos, que faremos? Eles responderam, Pedro respondeu: arrependam-se. E é a mensagem da noite: arrependa-se. Arrependa-se, não tem salvação se você não se arrepender. Arrependa-se. E eles ficaram todos desesperados e disse assim: e a cada um de vocês seja batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, vier a chamar, ou seja, de Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Entre esse versículo de cima do medo e esse texto de baixo, existe algo muito importante, que é a Páscoa. Eles têm um novo comportamento. Aquele que morreu na sexta-feira, no domingo, ressuscitou no terceiro dia, mudou a história, acabou tudo. Foi consumado. E quem acreditava nisso, quando eles pregavam arrependimento, que as pessoas aceitavam, a história mudava. As pessoas eram transformadas e começaram a perguntar para Pedro, que no começo tinha até se perdido também. E agora, como é que nós fazemos? Ele falou assim: arrependam-se. Você sabe que o verdadeiro pregação do evangelho é: arrependam-se. Feche seus olhos. Eu quero orar com você. A palavra é para mim e para você. Um dia eu também me arrependi de tudo que eu fiz de errado. E ainda me arrependo. E nós temos um Deus pronto para nos perdoar. Para começar a nossa história.
para mostrar para você, para mim e para você, que tudo que ele fez na cruz, ele faria novamente, porque ele nos ama. Ele não deixou de nos amar nunca. Quando ele disse, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, a conversa era para nós também. Porque a gente muitas vezes não sabe o que faz. Senhor, nesta noite, nós clamamos a Ti neste momento. Que o Seu Evangelho nesta casa seja sempre pregado o verdadeiro Evangelho no nome de Jesus. Que nunca, Senhor, esta casa venha negociar a verdade. Nós queremos a mensagem da cruz, a mensagem de arrependimento, porque é ela que nos traz vida, é ela que nos renova, é ela que nos garante a nova Jerusalém. E nós te pedimos, Pai, se eu, Margarete, fui possível deixar muitas coisas para trás, eu também quero declarar que muitos que precisam deixar seu pecado para trás, também pode ter essa força no nome de Jesus. Assim como eu deixei toda a mentira, eu declaro que muitos deixaram a mentira também. Assim como eu deixei, Deus, todo aquele período de boate, de carnaval, eu profetizo que essas pessoas que estão me ouvindo também terão uma nova vida e deixarão tudo isso para trás, ó Deus, porque aceitaram o evangelho do arrependimento, reconheceram a cruz nas suas vidas e deixaram que o Senhor, o dono de todas as coisas, o soberano, conduzisse as suas vidas. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, que a nossa semana, que as nossas vidas sejam cada dia mais moldadas e guiadas pelo Senhor. E nós reconhecemos e valorizamos o que o Senhor fez nessa cruz por nós. Enquanto nós vivermos, nós faremos aquilo que o Senhor nos mandou na Tua palavra. Nós pregaremos o arrependimento a todos de Jerusalém, da Judeia, de Samaria e até os confins da terra, no nome de Jesus. E se existe alguém aqui no nosso meio, ou que está nos assistindo, que ainda se sente escravizado pelo pecado, Deus, onde eu não posso ir agora, o Teu Santo Espírito pode. Liberta, Senhor, esse povo. Liberta de todo pecado. Liberta, Senhor, de toda escravidão do pecado. Aquilo que nos escravizava, que tinha poder sobre nós. Hoje, Senhor, nós somos livres. O Senhor nos libertou para a liberdade, nós somos livres. Liberta o Teu povo, Senhor, no nome de Jesus. Liberta de toda vergonha de Te seguir. Liberta, Senhor, de todo medo de Te seguir. No nome de Jesus. E nós declaramos nesta noite que o Senhor é o dono das nossas vidas e que se aumente o Seu governo sobre esta casa e que se aumente o Seu domínio sobre esta igreja e que se aumente o Seu domínio, o Seu governo sobre todas as pessoas que estão nos assistindo nesta noite, no nome de Jesus. E que o Seu nome seja reconhecido, Senhor, por onde essa igreja passar. Que o Seu nome seja notório por onde essa igreja passar, no nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor no nome de Jesus. Que o Seu nome seja glorificado, Senhor, no nome de Jesus. Amém.